Quem não me conhece, sou o professor Fábio Reis, tá? Venho me dedicando ao curso capitão há 40 anos, né? Então, realmente, estou surpreso, né, com esse último exame que foi aplicado por a banca maravilhosa do CIAGA, tá bom? Como professor, eu não consigo acreditar no que os caras fizeram com o exame de capitão, cara, entendeu? Não tem mais, já fiz todo, já mostrei. E no último exame foram 6 questões anuladas. Agora ele vem com 3, que na verdade tem muito mais. Então vamos ver, né, o nível que a banca chegou. Só recordando, no último exame, eles deu para perceber que eles não entendem nada de navegação astronômica, zero. Tá? Agora, nesse último exame, além de eles fizerem mais uma atrapalhada na navegação astronômica, perguntaram umas coisinhas lá, que não vale nada, e concluí também que eles também estão meio capenguentos com a meteorologia. Tá? Então, vamos fazer essa análise dessas questões. Então, a primeira questão, tá, que eu já fiz até um vídeo mostrando que essa pergunta está errada, tá, e a resposta é errada também, tá? Porque, veja, né, se estão afirmando que o nevoeiro é formado nos oceanos quando a temperatura superficial do mar está baixa e ocorre um movimento horizontal de uma massa de ar quente sobre a superfície fria. Então, qualquer situação, né, os urubus iam ficar bravos com isso. Entendeu? O urubu, né, porque o urubu pega o quê? Essas massas de ar quentes ascendentes que estão subindo, né, segundo eles, ia ter uma massa de ar quente, pum, virou nevoeiro, cara. Então, o mundo inteiro seria um grande nevoeiro, cara. Entendeu? Então, é inadmissível que eles considerem certa essa... Não anularam essa questão. Tá bom? Isso eu já mostrei no outro vídeo. Tá? A segunda questão, também a pergunta é meio... bem muito simples, tá certo? Mas tem um probleminha aí, quando a resposta está escrito o vento noroeste, que é verdade, né? Que é antes da frente fria, a pressão em declínio. O que eu entendo com a pressão em declínio, né, na aproximação do sistema frontal frio? Significa que a frente está, sei lá, estou aqui em São Paulo, a frente está lá no Santa Catarina, a pressão começa a baixar aqui, cara, entendeu? E é o contrário, porque a massa de ar frio vai empurrando a massa de ar quente e vai comprimindo. Então, você sente um calor a mais, tá? Isso significa o quê? Que não é que a pressão que em declínio, né? Esse declínio só acontece quando já está na parte frontal, não a pré-frontal, entendeu? A massa de ar fria levanta a massa de ar quente e, obviamente, cria uma zona de baixa pressão, mas é na frontal, não quando a aproximação de um sistema frontal, a pressão está em declínio. Não existe isso, pelo menos, eu não entendo, não sei se estou certo, mas nos livros não tem isso, principalmente no que é indicado pela Marinha. Então, vamos passar para a próxima. Veja as perguntas, né, que eu não consigo entender. As perguntas são feitas, né, para quê? Qual o objetivo de fazer um exame de capitão amador? Está escrito na carteirinha que é para o cara fazer travessia, né, andar em alto mar, né? Tá? Então, vamos ver, né, a sequência de perguntas que não interessam para um cara que vai sair velejando por aí. Então, a terceira questão, repare, né? Ele está contando, a vela é a modalidade de esporte que mais medalha já deu ao Brasil em Olimpíadas. O que isso tem a ver com, né, uma avaliação de navegação, né, segundo a carta de capitão, você pode viajar pelo mundo, né? Tá? E, no fim, veja, põe assim, sabendo que a prática desse esporte exige uma forte interação
como o espaço geográfico e a natureza. Então, tem que ter uma interação forte do espaço geográfico e a natureza. Aí pergunta, caracterize a brisa marítima. Entendeu? Eu não consigo entender o que adianta o cara saber a brisa marítima, tá? Com o espaço onde o capitão vai navegar. Tá? Então, isso aí também já não considero nada, pô, não avalia nada. Né? Então, a quarta questão é sobre as marés. Obviamente, é uma pergunta bem simples, tá? E considero que faz parte também dessa matéria de conhecimento para o capitão, tá? Outra pergunta que não tem pé nem cabeça, né? É a questão 5. Em relação ao giro do Atlântico Sul, podemos afirmar, pô, o que é giro do Atlântico Sul? Sei lá. Bom, e a outra questão, que era de biologia, né? Que seria, né, fundamental para o cara, né, tem que saber isso para tirar a carta de capitão, é uma questão do derramamento de óleo no meio marítimo. Seriam os primeiros organismos a morrer e por qual razão? Eu não entendo como que o cara vai fazer uma pergunta desse nível para um exame tão sério. Eu acredito que é um exame sério de avaliar conhecimento. E a sétima questão, né? Está falando da massa de água que aflora no processo de ressurgência que ocorre no estado do Rio de Janeiro, é denominada aonde? Né? Denominada. Mas aonde que é isso, né? O Rio de Janeiro, pô, tem Baía de Guanabara, né? E a gente sabe que essa ressurgência é em Cabo Frio, tá? Por quê? Vem uma corrente, né, das Malvinas por baixo, né, e sobe e leva os nutrientes para cima e tem uma zona de pesca interessante, né? E a resposta que eles põem, o que é? A água central do Atlântico Sul. Nunca ouvi falar isso, não tem nenhum livro. Meus livros de meteorologia não falam isso. Então, por exclusão, né, você põe, sobrou essa questão, né? O resto é tudo chama água do Brasil. É uma avacalhação, cara, que não dá para entender. Bom, vamos para a oitava questão. Então, essas perguntas são as mais absurdas que podem ser aplicadas no exame de capitão. O nível dessas perguntas de estabilidade é do Arraes, pô, né? Quando você vai estudar Arraes, né? E de Messi também, né? Tem uma parte de estabilidade. Aonde já se viu, tá? Você perguntar para uma avaliação de capitão amador o que é borda livre num barco, cara? Isso não dá para acreditar nisso, cara, tá? E será que eles acham isso bonito? Perguntar o que é borda livre? Eu vou atravessar o Atlântico, vou ter que saber o que é borda livre, pô. Só que isso eu já devia saber em Arraes, tá? A outra, né? A 10ª questão, né? A banda, se existe banda para o bombódromo, mesmo com o centro de gravidade na linha do centro. Então, é uma pergunta ridícula, pô, sabe? Dá interpretações não exatas. E, obviamente, que seria, né, seria banda permanente e que gêmeo igual a zero. Né? A 11ª questão já é bem elaborada. Por quê? Se você pegar esses livros que a Mary indica, não tem nenhuma que diga sobre essa elevação virtual do centro de gravidade. Tá? Então, eu mostrei o valor da elevação virtual do centro de gravidade. O que é isso aí? Tá? Uma pergunta também, não necessariamente, né? Você não vai ter um barco, um iate, né? Onde você vai ter o efeito da superfície livre que leva a esse centro de gravidade virtual. Não, zero em avaliação. Voltando, né, na 12ª questão, sobre a superfície livre, é óbvio que para não ter superfície livre, ou o tanque tem que estar cheio ou vazio. E a resposta disso aí é vazio, que é 0% da capacidade.
Entendeu? O problema sério que é você fazer perguntas de nível de arraiz para um cara que vai se gabar de ser capitão, cara, tá? E o mais absurdo dos absurdos de tudo é essa 13ª, entendeu? Quem viu falar na aranha? Então, o que isso tem a ver com navegação do cara que faz o curso de capitão amador? Isso é de arraiz, cara, entendeu? Está escrito lá, em qualquer livro de arraiz, você vê lá, tá? Esse símbolo, né, chamado de aranha, pô, que indica a parte central da embarcação, cara. Eu quero saber se existe algum barco, né? Olha só, absurdo, né? Um barco que esporte amador que tem esse símbolo no costado dele, cara. Tá vendo? É ridículo isso, cara. Sabe que os caras não têm vergonha de fazer uma pergunta dessa? Entendeu? Lamentável. E a 14ª aqui, né? É o tal do TPC, tá? Cada quantidade, aqui está dizendo o TPC 1 tonelada por centímetro, significa que se eu puser 1 tonelada nesse barco, né? Se for um veleiro, vai afundar o veleiro, tá certo? O calado vai mudar 1 centímetro, pô. Imagina você pôr 1 tonelada num barco de esporte e recreio que vai afundar 1 centímetro. Isso aí, obviamente, né, é para navio, pô. Isso aí não tem nadinha a ver com a avaliação de um capitão amador, tá? Vamos em frente. Mais uma pergunta de arraiz e mestre, tá? O que é o deslocamento máximo, né? Porte líquido, né? Você pode ver que a resposta aí é tirar uma diferença do porte líquido, entendeu? Você não avalia nada, pô. Entendeu? Você vai usar isso no teu veleiro, no teu iate? Zero, tá? E a 16ª, né, que é uma coisa, estabilidade transversal, o limite prático de estabilidade, o ponto massa é o... Né? Você está perguntando, numa curva, qual que é a parte maior que tem? Porra, isso é elementar, cara. Entendeu? Não precisa saber, né? Pô, veja, são 9 perguntas de estabilidade nível arraiz mestre. Então, como que o cara vai fornecer uma carta de capitão com esse conhecimento, cara? Entendeu o meu ponto de vista? Não sou o cara que quer o problema, eu simplesmente desavacalharam de uma vez o exame de capitão, a avaliação é zero. Então, eu sugiro, né, com esse exame, pô, passa todo mundo. Ou, seria para quê saber isso aí para você fazer uma travessia, cara? Então, vamos em frente. Aí tem as de sobrevivência no mar, tá? Então, mais uma pergunta de nível de mestre. De acordo com a classificação dos coletes salva-vidas, marque a opção correta. Entendeu? Isso aí você está sendo obrigado a saber no nível de mestre, na carta de mestre amador, tá bom? Outra coisa, a 18ª, estão dispensados de dotar boias salva-vidas se você está no nível de capitão. Se você não souber que é essa pergunta que você é obrigado a usar, a boia salva-vida, né? Embarcações, obviamente, são as embarcações pequenas, o que não vai ter, né? Entendeu? Eu não consigo entender, juro por Deus, as perguntas, né? E essa 18ª também é de nível, né, de arraiz e mestre, tá? Então, e a 19ª, né? É discutível. Por quê? A resposta, né, as medidas a serem tomadas por uma pessoa quando imersa na água fria para evitar o problema de hipotermia, não dá para evitar esse problema de hipotermia, né? Então, veja, quando
uma pessoa quando imersa em água fria para evitar hipotermia. Quer dizer, o cara está dentro da água, cara. Você entenderam a pergunta? Não entendo isso, tá bom? Nem sei quem consegue fazer uma pergunta dessa. Aí a resposta que eles puseram é que, né, exceto, né, quer dizer, a única que está errado aí é tomar bebidas alcoólicas, porque eles abaixam o rate de matamento do corpo. Se o cara está dentro da água fria, ele vai tomar uma bebida alcoólica, pô, né? E o pior, não é ridículo, cara. Tem uma resposta lá que o cara evitar café e chá por seres diuréticos, cara. Se o cara está dentro d'água, tem, né? Vamos ver. Eu disse que eu quero aparecer, então eu quero ver quem aparece para me dizer que se o cara está dentro da água, com problema de hipotermia, vai tomar um chá, né? Porque não vai poder tomar chá porque é diurético. E vai tomar bebida, né? E não pode tomar bebida alcoólica porque abaixa o rate do metabolismo. Então, é absurdo que é esse tipo de pergunta. Eu não sei o nível dos caras que fazer isso aí, tá bom? Então, vem a 20ª pergunta. Também, né? Essa 20ª pergunta é sobre balsa salva-vidas. Então, ele diz, a balsa salva-vidas deverá ser dotada de uma cobertura para proteger seus ocupantes de uma exposição ao tempo. Muito bom. Que se arme automaticamente quando for lançada enquanto estiver na água. Não necessariamente todas as balsas salva-vidas põem essa capota automaticamente. A cobertura deverá atender às seguintes prescrições. A cobertura deve atender às seguintes prescrições. O que a cobertura tem a ver com a balsa salva-vida? E veja o seguinte, a resposta certa é aí. Deverá, né? Exceto, né? Então é que deve estar errada. Deverá ser adotada pelo menos 3 entradas laterais facilitando a circulação. Que você puser, né? São 2, uma para entrar, né? São 2 entradas. Se tiver uma de 3, vai atrapalhar em quê? Aí eu não teria coragem de responder isso aí, que simplesmente você ter 3 entradas, você vai prejudicar, né, o salvamento da pessoa. Veja o seguinte, o item A está dizendo o quê? O seu interior deverá ter uma cor que não cause desconforto aos seus ocupantes. Imagina, cara, o cara está sobrevivendo, ele vai ficar olhando para a cobertura ser azul, amarelo, vermelho. E é um absurdo total. É óbvio que eu ia pôr essa item A, não das entradas, pô. Entrada, porque ele fala para você, cobertura, né? Não está perguntando nada mais. A cobertura deverá atender as seguintes prescrições. A cobertura, por que tem a cobertura? Tem que ver com a entrada. Pessoal, não sei mais o que falar. Não tem nenhuma expressão que eu possa, né, fazer para entender isso, cara. Então, vamos ver a próxima. Então, essa 21 foi, acho que, a primeira dessa série aí que eu achei que é normal. Só que isso é nível de mestre amador de novo. Entendeu? Aí, superior são 6 dias. Por quê? Porque a Marinha supõe que, não sei se a Marinha do Brasil, que vai achar o cara em menos de 6 dias. Isso é uma estatística mundial. Então, a ração que tem dentro do barco é para 6 dias. Entendeu? Infelizmente, pioraram em vez de melhorar. No último exame, que eu já sei, já mostrei que realmente estava tudo errado, esse aí foi o top dos tops. Então, eu não acredito que o cara que passar fazendo esse exame possa dizer que tem a carta de capitão, se vangloriar de ter passado no exame, entendeu? Isso aí é uma crítica que nenhum outro professor faz. Eles devem estar aceitando também
entendeu? É um problema de puxar o saco da Marina. Vamos ver se vai piorar, né? A minha sugestão é piorar mais que isso aí. Pergunta tudo de arraio, isso aqui. Ou faz o quê? Chama o cara, fala, qual a carta que você quer? Arraio, assina aí. Quero o capitão, assina aqui. Acabou, do que fazer o cara passar por um ridículo desse aí. Tá bom? Então, muito obrigado.